Fala galera, aula de matemática, vamos lá para o descritor 29, que é resolver problema que envolva variações proporcionais direta e inversas entre grandezas. Então pessoal, vamos direto aqui à resolução, que é um assunto que nós já estudamos em aulas anteriores, certo? Um assunto já visto anteriormente. Então vamos ver esse primeiro exemplo aqui, ó. Na embalagem de certa barra de chocolate, consta que em cada 100 gramas de chocolate há 18 gramas de açúcar. Júlia comprou uma barra de 250 gramas desse chocolate. Quantos gramas de açúcar contém essa barra que Júlia comprou? Então, deixa eu dar uma pausa aqui para abrir o nosso quadro. Ok, o quadro já está aberto, então vamos lá. Então, pessoal, uma situação problema, certo? Que envolve grandezas, né? No caso aqui, grandezas é aquilo que se pode medir, certo? Para este problema, nós temos o quê? A quantidade de gramas, certo? De chocolate e a quantidade de açúcar contida, certo? Nas gramas de chocolate. Okay? Então, nós temos duas grandezas aí. Pessoal, como vocês sabem, a tela do meu celular está quebrada e às vezes, né, fica ruim da gente fazer aqui as anotações. Mas vamos lá. Perdoe-me aí a falha técnica. Então, a primeira coisa a se fazer, galera, é organizar as informações em duas colunas, certo? Eu vou fazer uma coluna para gramas de chocolate, certo? Vou fazer aqui, deixa eu abrir aqui o nosso quadro. Vou fazer aqui uma coluna para definir as gramas de chocolate, então vou colocar aqui chocolate. E aqui do outro lado vou colocar açúcar, ok? Então nós temos ali, né, as informações que 100 gramas, né, de chocolate tem 18 gramas de açúcar. Então 100 gramas de chocolate, 18 são de açúcar. E nós temos a informação ainda que a Júlia comprou uma barra de 250 gramas desse chocolate, né? Então ela comprou uma barra de 250 gramas. Com a quantidade, né, de açúcar disponível nesses 250 gramas. Então observe, pessoal, que nós temos aqui uma coluna para a quantidade de chocolate, certo? E uma coluna para a quantidade de açúcar, certo? Então, como é que nós vamos resolver esse tipo de situação, pessoal? Nós vamos usar uma regra de 3, né? Como você observa aí, eu tenho 3 valores conhecidos, né? 100 gramas, 250 gramas, 18 gramas. Eu quero descobrir o quarto valor. E uma coisa a se observar é que aqui na quantidade de chocolates houve um aumento, houve um acréscimo de 100 gramas, né? Passou a 250. Então, se a quantidade de chocolate aumentar, em consequência, a quantidade de açúcar também vai aumentar. A este tipo de relação, certo, de grandezas, nós chamamos de diretamente proporcional, pois uma aumenta, a outra, em consequência, também vai aumentar. Mas é possível ver situações, pessoal, em que uma aumenta e a outra, aliás, uma diminui e a outra também diminui, certo? Então, elas seguem o mesmo sentido, ó. Então, as setas são exatamente para você analisar isso. Uma está subindo, outra também está subindo. Então, no mesmo sentido. Então, elas estão diretamente proporcionais, certo? Assim nós chamamos. Como se resolve, pessoal? Você vai resolver multiplicando em cruz, certo? 100 vezes x, 100x. E 250 vezes 18, vamos fazer a continha aqui do lado. 250 vezes 18, nós teremos o quê? 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 5 são 40, né? Vão 4. 8 vezes 2 são 16, com 4 são 20, né? Então, 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. Então, somando as parcelas, nós temos o quê? 0, 0, 5, 4. Então, nós temos 4.500. Basta apenas agora passar o 100, né, dividindo. Então, 4.500 dividido por 100. Ok? Então, nós temos ali x igual a 45 gramas de açúcar. Certo? Tem 450 gramas de chocolate.
Ok? Então eu vou aqui, pessoal, apagar essa partezinha aqui da conta que nós fizemos, pois é possível também, pessoal, nós encontrarmos de forma direta, certo? Sem fazer muito cálculo. Como é que se faz? Vamos lá, vou apagar essa partezinha aqui para gerar espaço para vocês. Eu vou precisar, né, dessa informação aqui que eu fiz. Deixa eu anotar tudo direitinho aqui. Então vamos lá. Observe, galera, que para 100 passou para 250, não foi isso? Então aumentou, né? Ou seja, foi multiplicado quantas vezes? Foi multiplicado 2 vezes e meia. Se escrever será bom. Não está escrevendo, galera. Então, aqui foi multiplicado 2 vezes e meio. Opa, falha técnica, o erro foi meu. Não estava ativada a caneta. Então aqui, ó, certo? Ele aumentou 2 vezes e meio, porque 100 para 250, né, dá 2,5. Beleza? E, em consequência, aqui também vai ser multiplicado 2 vezes e meia. Certo? Então, como se fosse aqui, né, ó, o 100, né, ó, mais o 100, né, são 2 vezes, mais a metade, né, que é 50, ó. Então, 100 mais 100 são 200, mais 50, 250. Okay? Então, isso aqui é uma forma de você resolver, né, sem fazer tantos cálculos, né? Porque isso aqui mentalmente você já vai fazer. Então, 18, né, mais 18, mais 9. 8 mais 8 são 16, mais 9 são 15, né, vai 1. Então, nós temos ali 30, né, mais um 40, então 45. Okay? Então, foi feito de uma forma diferenciada. Então, você escolhe, né, a forma mais apropriada para você, beleza? Vamos lá para um outro exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Margarida gastou 10 quilos de limão para fazer 30 litros de limonada. Mantendo essa proporção, quantos litros de limonada Margarida poderá fazer com 50 quilos de limão? Nesse caso aqui, eu vou usar a própria tela para fazer o cálculo, né? Então aqui eu vou fazer duas colunas, certo? Coluna de quê? Eu vou colocar um L de limão, certo? E eu vou colocar LM para limonada, pode ser? Então, LM para limonada e L para limão. Então, aqui eu tenho 10 quilos de limão, né, de limões, para fazer 30 litros de limonada. Se eu tiver 50 quilos de limão, né, ó, quantos litros de limonada eu vou fazer? X. Então, observe, ó, que aqui vai aumentar a quantidade de limão e, em consequência, a quantidade de litros de suco, né, também vai ser aumentada. Agora, em quantas vezes, galera? De 5 passou para 50. Então, foram 5 vezes mais a quantidade de limão. Então, aqui também, ó, vai ser 5 vezes mais. Então, 5 vezes 30 dá 150. Ok? Então, esse aqui é o método, né, sem muito cálculo, certo? Então, já encontrei 150, a resposta D ali, ó. Mas vamos supor que eu não sei fazer assim, então eu vou fazer a forma tradicional, ó. 10 vezes x são 10x. 50 vezes 30 dá quanto, galera? 1.500. Logo, x é igual a 1.500 dividido por 10. X igual a 150. Ok? Então, forma, né, simples de resolver. Deixa eu verificar aqui se temos alguma que não seja diretamente proporcional. Deixa eu ver isso aqui, ó. Com velocidade média de 60 km por hora, um automóvel gastou 3 horas para percorrer o trajeto. O trajeto entre duas cidades. Aumentando a velocidade média desse veículo para 90 km por hora, qual seria o tempo gasto para percorrer o mesmo trajeto? Então, galera, essa aqui ela é diferenciada. Por quê? Você vai observar o seguinte, você, né, vai da tua casa para o centro da cidade, supondo, devagarinho, né, tu vai levar um tempo X, né? Se você for um pouquinho mais avexado, né, digamos que o dobro da velocidade, você vai gastar a metade do tempo. Então, o que é que você observa? De um lado, você vai dobrar a velocidade, né? Do outro, você vai diminuir, né, ou seja, vai cortar pela metade o tempo gasto. Então, isso aí, pessoal, ele é inversamente proporcional. Quando um aumenta, o outro diminui, né? Ou quando um diminui, o outro aumenta, certo? Então, para este caso, nós dizemos que ela é inversamente proporcional. Então, fazendo aqui a
a colocação dentro do nosso quadro aqui, eu vou colocar a velocidade e o tempo, certo? Então, vou aqui colocar um V de velocidade e um T de tempo. Então, eu sei que a 60 km por hora, certo? Eu vou gastar 3 horas. Se eu fizer o mesmo percurso a 90 km por hora, então 90 km por hora vai ser o X o tempo. Então, o que aconteceu? A velocidade aqui, ela aumentou, então está indo para cima. Se a velocidade aumenta, galera, o tempo diminui, ok? O tempo diminui. E como é que resolve esse tipo? Você vai multiplicar sem fazer cruzamento, certo? Você vai multiplicar direto. Então, você vai pegar o 90 vezes o x e o 60 vezes o 3, ok? Então, 90 vezes x, eu tenho 90x e o 60 vezes 3, 180. Então, x vai ser igual a 180 dividido por 90. X vai ser igual a 2. 2 o quê? 2 horas, né? Ok? Então, por isso a resposta ali, ó, nós temos 2 horas. Ok, pessoal? Então, vou passar algumas aqui para vocês resolverem, beleza? Eu vou colocar aqui mesmo no vídeo, né? Deixa eu ver aqui algumas questões. Oi, galera, vamos fazer essa aqui, ó. Que é essa questão aqui, ó. Certo? Que é Daniela percorre diariamente 4 km em 80 minutos, né? Mantendo sempre velocidade e tal, e tal, e tal. Então, né, você vai fazer essa aqui. Vamos escolher mais alguma também. Olha só, vamos fazer também essa aqui. Certo? Eu faço essa também. Então, já temos duas, né? Para vocês resolverem. Vamos fazer também essa aqui, galera. Certo? Essa questãozinha aqui, ó. Vou passar devagarinho para vocês observarem ela. Observe cuidadosamente, movimento. Então, aqui as opções, ok? Vamos fazer também essa aqui, ó. Um pintor, demorou, certo? Essa aqui, ó. Vamos fazer essa. Pintor demorou 2 horas e tal. Temos aí a tabelinha, ó. E as opções, ok? Mais uma, né? Vamos fechar com mais uma. Pronto, galera. Então, para fechar, vamos fazer também essa aqui, ó. Certo? Então, 5 questõezinhas para vocês fazerem aí, beleza? Então, até a próxima aula. Valeu, galera!